Bom, o centro da nossa discussão é que essa cidade e esse país é uma cidade governada para uma elite rica, enquanto a população pobre e trabalhadora paga impostos altíssimos, porque quem paga imposto nesse país e nessa cidade, consequentemente, é a classe trabalhadora, e não tem o recurso desses impostos voltados para investimentos que essa população vai usufruir. Então é por isso que nós temos colocado isso como centro do nosso programa, que é inverter as prioridades, de tirar dos ricos para ter condição de ter uma prefeitura voltada para a classe trabalhadora. Como que a gente entende que isso pode ser feito? Primeiro, é necessário fazer uma auditoria pública nas contas da prefeitura e nos contratos da prefeitura. Porque nós temos dito que existe nesse país e também nessa cidade uma imoralidade que vincula as grandes empresas que financiam as campanhas eleitorais, e essas empresas depois têm contratos com a prefeitura que favorece, que as favorece, né? E que na verdade suga recursos da cidade. Então a gente propõe fazer uma auditoria para verificar os contratos que a cidade tem, para verificar o tamanho da dívida do município, com quem é essa dívida, se essa dívida já foi paga ou não. Porque a nossa proposta é suspender o pagamento da dívida para os especuladores. A nossa proposta é cortar os contratos irregulares, principalmente os contratos de terceirização. Belo Horizonte gasta quase 1 bilhão com terceirização. E com esses, inverter a situação de impostos, sobretaxando o que caracteriza as grandes fortunas, né? Os grandes imóveis, os imóveis para especulação, as grandes empresas, e isentando de impostos a população trabalhadora. O que nós chamamos desses impostos? Por exemplo, quem ganha até 3 salários mínimos, nós entendemos que não tem condição de pagar IPTU, que não tem condição de pagar taxas como taxa de luz, taxa de água, que tem que ser isento dos impostos referentes a isso, porque na verdade não ganha o salário suficiente para a sua sobrevivência. Então, essa é uma das nossas prioridades. E a partir dos recursos levantados com essa inversão, né, com essa cobrança de impostos dos grandes imóveis e das grandes empresas, ter um plano de obras públicas que ataque duas frentes. A necessidade que a cidade tem de obras para habitação, a necessidade que a cidade tem de obras de urbanização, necessidade de obras de construção de postos de saúde, de expansão da rede escolar, principalmente da educação infantil. E esse plano de obras públicas, além de suprir essas necessidades básicas da cidade, também ataca um outro problema, que é o problema do desemprego em Belo Horizonte, né? Porque isso geraria uma grande frente de emprego em diferentes setores, não só no setor da construção dessas obras, mas para atender a população. Mas por que a gente sempre começa dizendo que é preciso inverter a prioridade? Porque em todas as eleições e todos os candidatos dizem que vão aplicar na saúde, que vão aplicar na educação, que vão aplicar no problema do transporte, que é o centro da discussão em Belo Horizonte. Mas por que não aplicar? Porque para aplicar é preciso enfrentar as grandes elites que sugam os recursos da cidade para ter dinheiro para aplicar naquilo que a população precisa. Nós somos uma candidata de oposição e acreditamos que somos a única candidatura de oposição de verdade. Por quê? Porque nós somos oposição aos 3 governos, Aécio, Lula e Pimentel, que na verdade são governos que têm o mesmo projeto. Tanto têm o mesmo projeto que estão apresentando uma candidatura única para a cidade de Belo Horizonte. E por que nós somos de oposição? Não é só porque oposição por oposição, é porque esses governos são governos que foram financiados por grandes empresários, né? E nós temos exemplos disso, né? Se pegar o Aécio Neves, ele recebeu 20 milhões de reais nas eleições de empresas de mineração, de empresas de siderurgia, de construtoras. O governo Pimentel também recebeu 5 milhões de reais de empresas de transporte, de empresas agrícolas, de bancos. E o governo Lula, a mesma coisa. Tanto é que seu vice foi presidente da Federação das Indústrias. São financiados por essas grandes empresas e governam para essas grandes empresas. E ao governar para essas grandes empresas, governam contra os trabalhadores. É por isso que nós somos uma candidatura de oposição. Porque nós queremos inverter essa lógica. Nós queremos juntar recursos junto com os trabalhadores para a nossa campanha, e por isso é uma campanha modesta, para que o nosso compromisso seja só com os trabalhadores, que nós não tenhamos rabo preso.
É por isso que nós dissemos que nós somos de oposição, de verdade. A sua candidatura vai ter menos recurso? Concorrer com essas outras pessoas que têm mais recursos para a campanha? Bom, é difícil, mas é possível. É possível porque a nossa candidatura tem algumas coisas a nosso favor, e a coerência é uma delas, né? Nós temos uma tradição de discussão, de debate político em diversas eleições da cidade. Nós sempre mantivemos o nosso discurso, nós sempre mantivemos a firmeza da nossa ideologia, do nosso debate, sempre nos mantivemos independentes, né? Nunca nos aliamos a setores dos grandes empresários, né? Sempre estivemos ao lado dos trabalhadores e não só nas eleições, nas lutas dos trabalhadores nós também estamos com eles no cotidiano. Então é por isso que nós achamos que a nossa candidatura é uma candidatura que tem como se apresentar, enfrentando a dificuldade da ausência de recursos e a completa desigualdade da lei eleitoral que vai nos dar 1 minuto no programa de televisão. E no caso do metrô? Se a senhora incluir nessa obra, por exemplo, para a cidade, é uma obra de alto custo. Alguns candidatos propõem, por exemplo, uma parceria público-privada. A senhora acha que é possível fazer essa obra sem uma parceria com as empresas privadas? Primeiro é preciso entender o que é a história das parcerias públicas-privadas, né? Porque a história das parcerias públicas-privadas é a privatização de um setor que hoje é público. Como? Privatização é um negócio que ficou meio mal visto, porque todas as privatizações fracassaram e a população fez a experiência, mudaram o nome, né? Mudaram um jeitinho do contrato e mudaram o nome. A população quer privatizar o metrô? A população quer privatizar mais serviços públicos? Nós achamos que não quer. Nós achamos que a população já fez a sua escolha com relação à privatização, né? Então, nós somos contra a privatização. Fomos contra a privatização da Vale do Rio Doce. Somos contra a privatização da Petrobras, né, que está sendo realizada pelo governo Lula e por todos os seus aliados, inclusive o PCdoB, que tem candidatura na cidade, mas que apoia o governo Lula e apoia a privatização da Petrobras, e somos contra a privatização do metrô. É possível fazer? É claro que é possível fazer. Se você cobrar os impostos das empresas, é possível investir. Por que ao invés de você entregar o metrô para as empresas, você não cobra dela os impostos que ela deve ao Estado e ao município e investe na obra que o poder público tem que fazer? Então, é possível fazer porque existem recursos. O Brasil não é um país pobre. Belo Horizonte não é uma cidade pobre. Minas Gerais não é um estado pobre. O problema é que a riqueza da cidade, do estado, está concentrada na mão de pequenos grupos. É possível o governo enfrentar isso e fazer. E é isso que nós nos propomos. A experiência de São Paulo foi muito categórica. Não estamos propondo privatizar e jogar a população no buraco. Nós queremos que o metrô saia, mas saia inteiro, né, para atender com qualidade a população. A senhora apoiaria algum outro candidato que fosse para o segundo turno, por exemplo, caso a senhora não vá? Não. Não apoiaria porque nós entendemos que disputa-se a eleição com projeto e coerência política. E quase a totalidade dos candidatos hoje tem alianças com os setores do grande empresariado, porque tem alianças ou estão na base de sustentação de alguns governos. Quem está na base da sustentação do governo Lula tem uma aliança direta com os grandes banqueiros, com os grandes latifundiários e com os grandes empresários de Minas Gerais. Quem está na base do governo Aécio tem uma aliança direta com as mineradoras e que também com os grandes bancos e empresas de Minas Gerais. Quem está na base do governo Pimentel tem uma aliança com as grandes construtoras, com as grandes empresas de transporte dessa cidade. Então nós não temos por que mudar a nossa posição no segundo turno.